Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje 20 de novembro de 2020. Está no ar, não ao vivo, né, gravando no meio da tarde desta sexta-feira, mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através dos nossos parceiros Clean TV, CDN TV, DSI TV. E está rolando nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 99750 1414. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, que está sendo gravado no meio da tarde aqui, mas que na medida do possível a gente vai interagindo ali através das redes. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Uma bancada muito especial para a gente falar muito do que está acontecendo aqui na nossa região, Rio Grande do Sul, Brasil afora. A gente vai falar de eleições, a gente vai falar de renovação, a gente vai falar de desenvolvimento humano e, claro, hoje, dia da consciência negra. O dia que que a negritude escolheu como sendo seu dia que representasse de verdade. 13 de maio ficou na história, né? É a data lá que foi abolida a escravidão, teoricamente. Zé vai conversar um pouco com a gente sobre isso também. Mas uma bancada qualificadíssima para essa sexta-feira, para a gente poder conversar muito com vocês, nossos telespectadores e internauta. Recebendo o nosso amigo, empresário, proprietário do nosso Garfão, restaurante, pizzaria e sushi, Gerry Brito dos Santos. Que bom te ter com a gente, muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar mais uma vez aqui nesse espetáculo de empresa que é a Vale TV e que está fazendo um sucesso imenso. Ô Gerry, eu tenho uma das coisas que eu não vou me esquecer nunca na minha vida, assim, que é a entrevista que eu fiz contigo no Conversa de Peso, tu de peito aberto, conversando com a gente sobre como começou o Garfão e o desenvolvimento dele. E o que é hoje, né? O que é hoje essa empresa que nos orgulha tanto ter aqui da nossa região. Vamos conversar um pouco sobre isso também, porque foi um ano de reinvenção, né, Gerry? É verdade. A gente conversou no meio da pandemia, Sim. Estava tu representando aqui comércio local, estava aí o nosso amigo André Rota falando por São Leopoldo, estava aí o vice-presidente do sindicato estadual, né, conversando com a gente também, lá do restaurante Gambrinos. E a gente pôde fazer um belo bate-papo sobre as dificuldades que esse segmento estava enfrentando. E de certa forma ainda está. Sim. Fui à noite lá comer uma pizza, estava bombando, tudo certo, com todos os cuidados. Mas a gente sabe que as pessoas ainda estão bastante resistentes a sair de casa. Acho que é preciso cuidados, evidentemente, mas grande parte dos restaurantes ainda com a sua lotação muito abaixo do que pode para esse momento. E baixou mais ainda agora. E muita gente, Gerry, me ajuda nesse sentido, que fechou as portas e que não volta, né? É verdade. E muita gente que não fechou as portas, mas está com sérios problemas pela frente para enfrentar, né? Porque todos aqueles financiamentos de folha de pagamento, aqueles Pronamps, aquilo tudo um dia vai ter que ser pago, né? A conta vem, né? A conta vem. É verdade. Tem muita gente que não estava muito bem preparada que vai ter grandes dificuldades. Vamos receber a Jadir de Oliveira. O Jadir é responsável pelo Mastermind, instrutor, responsável pela nossa região aqui, né, Jadir? Muito bem-vindo, muito boa noite, que bom te ter com a gente. Obrigado, Rodrigo, boa noite a todos. É uma alegria muito grande, um prazer estarmos aqui, obrigado pelo convite. Nós somos representantes da Fundação Napoleão Hill, que fica lá nos Estados Unidos, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou diretor da fundação aqui no Vale dos Sinos, também na Serra Gaúcha e no Vale do Paranhana. E agradeço a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco sobre a filosofia de Napoleão Hill e também sobre o desenvolvimento do ser humano, do empresário e toda essa questão aí que faz a gente muitas vezes pensar, né, que o que faz a diferença são as pessoas e muitas vezes a gente está focado em outras coisas e esquece do principal, que é dar atenção devida para as pessoas, né? Obrigado pelo convite, Rodrigo. Hoje é impressionante
o quanto algo escrito tanto tempo atrás, quanto os livros do Napoleão Hill, eles estão tão atuais e tão recuperados nesse momento, né? Eu não sei se vendeu tanto ao longo da história quanto está vendendo nos dias de hoje, por exemplo. Exatamente. O livro Mais Esperto que o Diabo, que é um dos livros que Napoleão Hill escreveu por último, estava escondido, né? Não que ele escreveu por último, é que ficou na gaveta lá por muitos anos, só foi realmente apresentado ao mundo depois que ele já tinha morrido. Agora, com essa pandemia, o livro Mais Esperto que o Diabo, ele é praticamente um manual de instrução para nós, porque fala sobre os nossos medos, fala sobre a nossa capacidade de usar a nossa mente a nosso favor, e fala de pandemia. Em 1938, Napoleão Hill escreveu esse livro e deixou escondido lá, e já falava de pandemia naquela época, quase 100 anos atrás. E realmente, Napoleão Hill, ele era um jornalista, mas um pensador muito à frente do seu tempo, que as coisas que ele escreveu lá atrás hoje continua muito, muito atual e cada vez mais em evidência, né? De 1938, vamos lá para 1695. É isso, Zé Renato de Oliveira? Nossa, que bom te ter com a gente, Zé. Que saudade de ti. Obrigado, Rodrigão. Obrigado pelo convite nesse dia 20 de novembro, que representa muita coisa para a humanidade, não só para a consciência negra, né? E, infelizmente, não sei se você vai entrar nesse assunto, nós tivemos ontem, né, um ato brutal de 2 seguranças na porta de um mercado em Canoas, levando a óbito um negro. Na Zona Norte de Porto Alegre, Zé. Zona Norte. No Passo da Areia. Desculpe, Passo da Areia, Zona Norte de Porto Alegre, Carrefour. verdade. E vindo a óbito um negro que foi brutalmente assassinado a socos e agressões. A Rosane de Oliveira falou hoje de manhã na Rádio Gaúcha. Para mim é muito fácil falar, né? Como branco, caucasiano, de olhos verdes, hétero. Estou dentro de um padrão que gordo, ponto. É o máximo de bullying que eu sofro. Mas é muito fácil falar, né? A Rosane de Oliveira disse: eu duvido que se fosse um alemãozinho de olhos azuis, ele teria tido o mesmo tratamento que esse homem teve. Eu tenho essa A gente, percepção dia a dia, também. não faz esse discurso, essa fala, ou pelo menos ela não parece tão óbvia pra gente, mas hoje é exatamente um dia de recuperar isso tudo e de fazer essa fala. Né? O dia 20 de novembro é representando a Zumbi do Palmares, né? Um dia Dia da morte dele, de Zumbi do Palmares, que aquela região de Alagoas, né, ficou por um bom tempo lutando pela liberdade dos negros, não só negros como os índios, tinha índios também em Palmares naquela época, 1600 alguma coisa, na nossa história. Depois foi morto por tropas de bandeirantes de São Paulo, foram lá, mandou da coroa portuguesa, e chacinaram milhares e milhares de negros, índios, caboclos, mamelucos e por aí, cafusos em Palmares. Tu fez uma bela live ontem à noite. Ontem tinha Tu vem fazendo esse ciclo, né? De lives. Eu acho que foi um ano que todo mundo, de alguma forma, fez muitas coisas diferentes. E tu assumiu o microfone como protagonista lá, que tu sempre foste. Eu, como jornalista, eu tinha, em negro, eu tenho a obrigação de trazer esse assunto para a comunidade, para a sociedade, que é o assunto do preconceito racial. E essa consciência que nós devemos ter para todos os dias, para o fim de qualquer tipo de preconceito. Contra o gordo, contra o negro, contra o gay. A sociedade brasileira, infelizmente, é muito preconceituosa. Muito preconceituosa. Claro que tem muitas pessoas que falam que não, porque o Brasil é um país mestiço, mas é só vermos dia a dia casos e casos de preconceitos os mais variados. Então a gente tem que parar com isso. E através das minhas lives, tem um canal de YouTube, Zé Renato Oliveira, eu trago esse tema, principalmente o preconceito racial. E ontem eu fiz uma live com um professor chamado Adriano Viaro, professor que é um dos maiores especialistas em Zumbi do Palmares e os quilombos palmeirinhos, que ele fala, naquela região de Alagoas, uma grande região que foi a região dos quilombos dos Palmares. Então foi muito boa, foi uma aula para saber muitos detalhes que ficam esquecidos na história ou não são abordados na escola.
E a gente está trazendo, eu trago essa proposta no meu YouTube, Zé Renato Oliveira, essa proposta de trazer esse tema e causar reflexão na sociedade. No ano que a gente viu explodir novamente a tensão racial nos Estados Unidos, né? A gente acabou de falar do que aconteceu ontem, né? Aqui, e a gente fez o destaque, o recorte nessa semana, né? Na terça-feira, da morte do Tom, né? do nosso querido Tom Astral, grande sambista, compositor. Ontem. Foi ontem que eu fiz o destaque? Ontem. Não, acho que foi anteontem, Zé. Não, a minha live foi ontem e morreu ontem. A tua live foi. Morreu ontem, né? Porque eu fiz esse recorte. O tempo passa tão rápido que a gente se perde. O recorte em torno do grande compositor de samba enredo e de samba canção. Sim, uma representação nacional, não só gaúcha. Cara muito, de muito São Leopoldo reconhecido. morreu de Covid, infelizmente, né? No Hospital Centenário, São Leopoldo. Muito triste, né? 47 anos. Não, isso não é idade pra morrer, pelo amor de Deus. Não, 47 anos não. Ô Zé, 4 anos atrás era tu aqui, protagonista do nosso projeto Eleições 2016. Eu tava falando contigo antes de entrar no ar, nossos telespectadores... Já tínhamos o Garfão como patrocinador. Já aqui. tínhamos o Garfão. Garfão sempre presente. E aquela pizza de chocolate que você sempre fala, a né? lasanha. A lasanha, né? Lasanha, Aquele meio-dia, lasanha, é verdade. do dia da eleição, 4 anos atrás, o meu almoço foi um pedação de lasanha de chocolate que trouxeram pra mim. Não podia até... É bom demais. Tá bom demais. E ele não conta segredo de jeito nenhum. Já botou a receita na 0 hora lá. Não adianta. Não adianta. Não é, tem que ir lá. É que nem a Coca-Cola. Pode dizer, não, a gente põe um xarope de cola. Tá bom. É o astral dos colaboradores que dá o toque especial. Tá bom, tá bem. Não duvido. Tu não consegue reproduzir em casa. É a arte de lidar com as pessoas. Já tentamos de vários jeitos, várias vezes. Não tem como. Tu era o protagonista daquele momento. Sim. E parabéns para Stephanie Sander, parabéns para o Felipe Faleiro, o Davis, do Jornal Repercussão. Felipe Nabinger, né? Grande jornalista. Isso. Você estava melhor para falar todos os nomes. Dudu News, Aurélio Decker, um timaço aí. Eu lembro de 2016 e acompanhei. Jordana Eutz, essa outra jovem talento. Né? E eu acompanhei de alguma forma esse ano, né? E como referência, principalmente na área de apuração, né? Apuração que mais chama atenção quem trabalha na assessoria cardíaco, de candidato. Né? Teste de cardíaco esse ano, apuração, para os problemas do TSE, né? E a Vale TV e você, Rodrigo, e vocês estão no caminho certo, tá? Amém. Eu trabalhei aqui em 2016 e só vejo cada vez melhor esse canal de comunicação, que é um canhão aqui na nossa região. E tenho certeza que muito mais você vai fazer aqui em benefício da nossa comunidade, com a Vale TV à frente. Amém, Zé. Amém. A gente viu um fenômeno muito interessante nesse pleito de 2020, Jadir, que foi a manutenção das prefeituras, né? Na nossa região, especialmente no âmbito de intervenção da Vale TV, a candidata à reeleição de Novo Hamburgo reeleita, o candidato à reeleição de São Leopoldo reeleito, candidato à reeleição em Sapiranga reeleito, candidata na impossibilidade de reeleição, que já tinha sido reeleita de Sapiranga, elegendo a sua sucessora, né, Karina Nath, reeleita pela Corinha, a prefeita Tânia, em Dois Irmãos, elegendo o seu sucessor, seu vice, Jerry Meneghetti, e o ex-prefeito como vice, né? Em Voti, a reeleição do prefeito Martin, em Esteio, esse jovem prefeito Leonardo Pascoal, dos progressistas, baita administração, reeleito. Estância Velha, onde tivemos uma administração com bastante dificuldade, e aí uma renovação total. Como o povo, eu não sei se ele foi sábio, porque as câmeras ainda mostram algumas discrepâncias. E também cada um vai avaliar se os prefeitos reeleitos ou sequenciados são bons ou não. Mas a maioria do povo decidiu assim. E Sapiranga tem uma renovação total, do início ao fim. Candidatos, prefeitos reeleito, a administração atual, o candidato ficou, não me recordo agora se em 4º ou 5º lugar, entre os 6 candidatos. E a Câmara de Vereadores de Estância Velha, 100% renovada. Ô Jerry, dá pra gente pensar que nós precisamos botar uma lei para restringir as reeleições de deputados, de vereadores, de senadores, hein? Mas o povo começou a mostrar isso, né? O próprio povo estava
tá tomando essa atitude, né? E não precisa lei para isso, né? O povo está tomando atitude e em Estância Velha a gente vê, né? Que realmente houve uma rejeição total aos antigos vereadores, né? E 100% de renovação é um fenômeno, né? Eu nem sei se teve outro município no estado, talvez, que aconteceu isso. Não tive essa informação também. Porque é um fenômeno. 100% é 100%. Fala até do país, de repente. Boa vocação. Enquanto que em Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos a reeleição, por exemplo, do Felipe, que já vem de... Agora vai ser o segundo mandato dele, né? Primeira vez que ele vai reeleção. Mas é o mais votado, né? Mais de 4 mil votos. Então, é uma votação assim expressiva, né? Quase o dobro da média, né? É verdade. E não conseguiu atingir, mas de novo os progressistas fazem o vereador mais votado no Novo Hamburgo, né? Na outra vez hoje deputado Issur, apontando um caminho, talvez o Felipe também, mas né? A renovação também foi expressiva, né? Assim. Pois é, mas aí eu te provoco em outro sentido, né? Também a gente viu bastante gente voltar. Voltando, né? O Ica voltando, o Ica querido, voltou, né? Mas já foi vereador, já um foi cara do vereador, esporte, né? O Ito Luciano. O Ito Luciano, forte. 30 anos a família fez uma Luciano, votação absurda, né? O terceiro mais votado, né? Quarto mais votado. O Felipe... Reiser Ferreira. O Reiser, que já estava na prefeitura, Fernandinho, segundo Reiser, votado. Reiser e o Ito. Reiser, essa renovação. Fernandinho também. ficou em segundo, né? Fernandinho, Reiser, acho que tem terceiro. Em quarto, o Ito. O Reiser ficou muito conhecido na prefeitura, né? Fez um bom trabalho. Né? Acho que foi um bom trabalho, pelo menos. Eu conto sempre essa história, assim, evidentemente que antes das eleições não falava isso de público, né? Mas a necessidade, assim, secretário, problema em tal lugar, o pessoal reclamando, isso 11 da noite. 9 horas da manhã ele mandou a foto do pessoal trabalhando no lugar, disse, olha, fica tranquilo, avisa o pessoal aqui, já tinha que estar resolvido, agora está resolvido. Atento aos cuidados da comunidade, não é? Porque era o Rodrigo. Não, eu ouvi isso de muitas pessoas. O João Huck, que tu conheces bem também, me disse a mesma coisa. O Beto Castro me disse a mesma coisa. Gente que em vários momentos... Ele tem uma característica, o Reiser, eu sou suspeito de falar nele, né? Amigo dele também. Assessor lá na prefeitura. Ele tem uma característica muito de proatividade, né? Ele vê o problema, ele vai atrás, ele corre e resolve, né? Eu sou suspeito de falar de quase todos, são meus clientes. Quem não é cliente? Mas quem não é cliente? É verdade. Hoje é dia que tu viu dessa renovação da política? É uma questão que a gente fala, sou suspeito para falar, mas na verdade... se os amigos não falar bem de nós e nós não falarmos bem dos amigos, aí a coisa fica ruim, né? Eu vejo que o povo é que tem que fazer esse filtro. A reeleição é um instrumento que o povo pode tirar a hora que ele quiser, como aconteceu em Estância Velha, de renovar toda a bancada da Câmara, renovou o prefeito, que é um jovem também, que era vereador no mandato anterior. Mandato combativo, como fez o Diego. O próprio Pasquale, né, ali de Esteio, né, Leonardo, né? Uma sumidade. Que é um rapaz vai ser assim... logo deputado conheço federal. ele pessoalmente, já trabalhei com ele, eu também atuo na área do nativismo, sou apresentador de festivais, eu apresentei por 8 anos a Guianuba da Canção Nativa de Sapucaia, também já trabalhei no festival de poesia que tem lá em Esteio, e o Leonardo Pascoal, ele abraçou esse festival de poesias inéditas que tem lá em Esteio, e a cultura ajuda também muito o povo a formar a sua própria consciência. Tu não esteve conosco aqui no programa do Arabi? Eu não estive ainda, mas já fui convidado por ele muitas vezes, inclusive a semana passada ele me pediu para gravar um vídeo para ele. Ele está agora colocando o trabalho dele aí na internet, né, o Dom Arabi. E ele já disse, olha, quando voltar e que o velhinho puder voltar para ativa, eu quero você lá no programa, porque eu também sou pajador. Também faço... então te prepara, hoje a pajada final é tua. Dona Bia, eu sempre brinco com ele. Dona Bia, o senhor sabe que o senhor é convidado para a bancada para fazer a pajada. Então te prepara. Então é uma das nossas referências, né, o Dom Arabi. Mas, voltando para a política, nós, da Fundação Napoleão Hill,
nós temos um projeto aí a nível de Brasil que primeiro é transformar as pessoas em líderes empreendedores socialmente responsáveis, porque o que está faltando no nosso país hoje é liderança, né? É líderes. E nós temos também um sonho, que é até 2033 nós elegermos um presidente da República que suba a rampa do Planalto com um plano de governo embaixo do braço, com base nos valores que são trabalhados na metodologia, na filosofia de Napoleão Hill. Então pode ser que nós estejamos sonhando alto, né? Mas quem atira no alto tem mais condições de acertar. O próprio Og Mandino, que é um escritor do qual eu sou muito fã, no livro dele, O Maior Vendedor do Mundo, ele fala: é melhor você atirar na lua e acertar numa águia do que você atirar na águia e acertar nas pedras, né? Então a gente mira bem alto, porque a ousadia também faz parte do ser humano, né? E quem não ousa não sai do lugar. Então a gente vê empresários aí como o Gerry, que, né, é um visionário, aquele que enxerga além da curva do rio, né? Então a gente fica muito feliz em ver que o Brasil ele tem condições de em alguns anos ser o celeiro do mundo, porque hoje a gente vê que daqui a 10, 15, 20 anos, qual vai ser o principal produto que vai estar em evidência no mundo? Comida, né? E o nosso país é o país que tem mais condições, né, de abastecer todos os outros países. Então, se nós tivermos liderança, nós tivermos sabedoria, nós podemos... Terras lavráveis, água potável como nós temos, a quantidade de sol que a gente tem o ano inteiro, nenhum país do mundo tem essas qualidades, nem de longe. Com certeza. O Brasil tem condições. Não temos furacão, terremoto... Mas precisa, né, Gé? Nada disso. Mesmo. Com alguns políticos que nós temos, alguns... Precisa? Mas isso somos nós que fizemos, né? Não tem maremoto, não tem... Não tem uma piada assim? Tem, né? Compensação, tu vai ver o povinho que eu vou colocar. Não tem? Eu acho que tem uma piada assim, né? Exatamente isso. Mas é isso, cada um fazendo a sua parte, né, Rodrigo? A gente vai muito mais longe. E eu tenho certeza que o Brasil ainda tem jeito. Eu sou um daqueles otimistas que está sempre olhando pelo lado positivo, sempre olhando o copo meio cheio e não meio vazio, né? Eu sou irremediavelmente otimista. Acho que o Jack também, porque Com senão eu já estava morando fora daqui há bastante tempo. Sim, sem dúvida. E por aí vai. Tem né? que ser, né? Hoje eu digo que a gente está aqui porque a gente é teimoso, né? É verdade. Porque se fosse a pensar nas dificuldades que a gente encontra, com todas essas diferenças sociais que nós temos, esses abismos sociais que nos levam à violência urbana que nós temos, né? A falta de educação. Mas você falou em abismo social. O abismo social começou praticamente, assim, vamos dizer, uma marca no dia 13 de maio de 1888, né? Quando veio a Lei Áurea, libertou os escravos sem nenhuma política de Estado, nenhuma. Sem carteira assinada, né, Zé? Sem nada. Jogaram os escravos e começaram a constituir as favelas. Perfeito. Ali, eu falo que é um marco no país que bota mais à frente a questão da desigualdade social. 13 de maio de 1888, uma lei áurea assinada em virtude de uma pressão da Revolução Industrial Inglesa. O Brasil era devedor, a colônia portuguesa devedor da Inglaterra. A Inglaterra, com a nova Revolução Industrial, forçou vários países, inclusive o Brasil, que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Não foram muito tempo depois conscientes do que eles fizeram. Não, naquela época eles soltaram os negros sabendo que eles poderiam sobreviver de outra forma. De qualquer forma, soltaram os negros, começaram a constituição das favelas. A primeira favela do Rio de Janeiro e do Brasil é o Morro da Saúde. Quem está ali na Central do Brasil, olha o morro. Tu não conhece esses lugares lá, né? Hã? Tu não conhece esses lugares, né? Eu conheço. Claro, Carioca, né? Carioca claro, da Gema, claro. Né? Tem a Pedra do Sal, onde foram os primeiros batuques negros, assim, da cultura negra lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, o Estado fez a abertura, proporcionou a liberdade, mas não deu nenhuma política para iniciar uma dignidade desse povo negro, que constituiu as favelas, e até hoje, tem na minha concepção, uma dívida do Estado
com a população negra. E por isso ainda temos muitos problemas, também o preconceito. Eu acho maravilhoso meritocracia, né, Zé? Só que precisa partir todo mundo do mesmo lugar na arrancada, né? Eu vou ser bem sério a você. Não Eu tem não como sou falar em muito meritocracia afim. quando a gente tem distâncias tão grandes. Meritocracia entre um e outro, com a né? distância que existe não pode. Não, é ótimo. Nós Pensar temos que assim, ter olha, equidade. Vamos lá, vamos todo mundo correr. Sim, mas quando sai todo mundo do mesmo ponto. Quando sai um de um ponto, o outro do outro ponto. O mesmo é muito ponto difícil vem de com falar uma nisso. equidade, né? Você provoca numa sociedade educação. equidade, não igualdade. O pessoal confunde muito igualdade com equidade. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Eu cito um exemplo básico. Tem uma pessoa baixa de 1,20 m. Você vai dar uma cadeira para ela, uma escada para ela subir determinada altura, é a mesma escada para um cara que tem 2 metros de altura. Você tem que ter equidade, dar uma escada maior para a pessoa que tem menor e uma escada menor para quem é maior. Aí você coloca... Tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Equidade. Aí você pode, de repente, pensar em meritocracia. Hoje, no Brasil, meritocracia não é prejudicial. Você vai ter sempre os mesmos chegando Porque existe uma lacuna muito grande entre um demais, ponto e outro. né, gente? Demais. Ô Zé, a gente fala muito, eu sou fã de Dom Pedro II, por exemplo. Tudo que eu sei, que eu li, que eu curto deles, assim. Agora, é muito difícil quando a gente faz uma análise em torno da escravidão, porque... ele era simpático à abolição da escravatura. Acho que ele foi um grande pensador, acho que ele foi um grande homem do seu tempo, à frente do seu tempo. Acho que ele foi um grande estadista, um incentivador da cultura, das artes, das ciências. Mas ele não fez nada a favor realmente A escravidão não da dava escravidão. dinheiro, né? Dava muito dinheiro. Não, e o lobby era muito forte. Muito lobby. Portugal Era ganhou muito de barato. muito dinheiro. Era muito né? barato. Trazer alguém que Pegava trabalhava de lá os graça. escravos na África, botava dentro dos navios sem nenhuma dignidade, embaixo de porões. Muitos morriam, jogavam no mar direto. Não dava, vamos ver lá, não. Direto no mar. Chegavam muitos aqui, começaram a chegar na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Depois começaram a se espalhar pelo país. Chegou aqui no Rio Grande também. E de qualquer forma, muitos morriam, aí começou a vender para cá, vender para lá, e virou um comércio lucrativíssimo. Por isso que ficou tanto e tanto tempo a escravidão como um método de ganhar dinheiro. Todas as leis que nós tivemos no meio do caminho, lei do ventre livre, mas eram foram sempre forçadas, né, por organismos internacionais. Tivemos muitos pensadores lutadores, né? Nossa. Tivemos ali Eusébio de Queiroz, Luiz Gama e tantos outros aí que Rebouças, os irmãos Rebouças, os irmãos Rebouças, tantos que lutaram, né, dentro das esferas políticas para o fim da escravidão. Mas realmente o que acabou a escravidão no país, que foi o ponto crucial, foi a Revolução Industrial Inglesa, né? Que veio com uma outra concepção de capitalismo, de se ganhar dinheiro através das máquinas, aí mudou a forma e pressionou a coroa a mudar a forma E o que se fala aqui no Rio Grande do Sul, que a abolição aconteceu bastante tempo antes, hein? Cuidado quando se fala na já estudou esse capítulo, cuidado quando se fala na cultura gaúcha, tá? Porque nós tivemos temos umas histórias muito controversas. Negrinho Pastoreio, por exemplo, essa lenda que Porongo, não tem nada de bonito, né? Negrinho Pastoreio, é uma criança julgada no formigueiro para morrer comida pelos mordidos. O que aconteceu nos Porongos, né? Massacre contra os lanceiros negros, né? Que eram foram entregues, né? Foram entregues pelos farroupilhas porque o acordo para os lanceiros negros era: ganhando a revolução, eles estariam livres. Como eles não iam conseguir ganhar a revolução, fizeram acordo com o Império. A gente está com um problema aqui, a gente está com X negros. Aí combinaram. Olha, é muito difícil eu falar isso, é muito triste eu falar isso, mas tem literatura específica para vocês saberem que realmente houve um massacre dos porongos, e foi assinado e foi arquitetado para acontecer conforme que aconteceu. Jadir, me parece que não tem nada mais revolucionário do que a cultura e a educação, né? Que realmente podem trazer essa igualdade que a gente fala, né? Para uma distribuição de renda mais justa, equidade. mais humana, né? Igualdade e equidade. Possa promover realmente. Na verdade, a gente vê
nós, dentro dos nossos treinamentos do Mastermind, a gente vê algumas coisas que a grande maioria dos próprios empresários, que o nosso maior número de pessoas que fazem o nosso treinamento são empresários, que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é saber lidar com o dinheiro, né? Que é uma energia que conduz o mundo material, né? Sem dinheiro você não consegue fazer nada. E eu penso que desde a educação financeira até muitas outras coisas que poderiam ser colocadas já no currículo escolar. Tinha que ser política pública. Sim. Teria que ser Ensinar política pública. para desenvolvimento, ensinar empreendedorismo. porque hoje o que a gente se dá conta? O Jadir trabalhava lá numa serralheria, e aí ele sabia fazer tudo que acontecia lá dentro, sabia fazer portão, sabia fazer tudo, ficou sem emprego, tinha um dinheirinho ali, vou montar minha empresa, né? Não vou trabalhar mais para os outros, e acaba montando a empresa, e ele sabe realmente fazer tudo o que é feito dentro daquela empresa, mas ele não sabe nada sobre o restante, sobre a gestão da empresa, sobre você usar os teus recursos financeiros da maneira correta para impulsionar o crescimento da tua empresa. E acaba acontecendo o quê? As empresas no Brasil hoje têm muito pouco tempo de vida útil. Isso é muito comum. São muitas empresas que abrem e fecham sem deixar nem sinal, né? E outra coisa nós estamos aqui do lado do Gerry, que é um empresário conceituado, que tem uma visão diferenciada. Muitos empresários, eles vendem o almoço para comprar janta. Eles não têm uma reserva estratégica para um Covid. Uhum. Quantas empresas vão morrer agora durante essa pandemia? Por quê? Porque não estavam preparados financeiramente para segurar a onda, segurar Jadir, e não só me permita te atravessar aí, mas muito importante falar nisso. E eu falo isso não quando ele está aqui na bancada, pela primeira vez ele está aqui na bancada ouvindo isso, eu falo isso a boca pequena aí no microfone quando ele não está. É um cara que, além de cuidar muito bem do seu negócio, ele é altruísta entre os seus pares, né? Um cara que fez movimento sindical, participa quando é chamado sempre, ajuda uma série de instituições e de empresas na nossa volta e ao redor da gente. É uma dedicação que tu tens, né, Gerry, de semear essas coisas que tu carrega contigo, esses conceitos que tu desenvolveu no teu negócio e que tu empresta também aos teus pares, né? Exatamente, e eu acho que isso é muito importante, porque isso cria uma obrigação de reciprocidade, entendeu? Puxa para cima, o povo todo, né? Leva todo mundo junto para cima, exatamente. Se tá todo mundo feliz, a gente tem uma norma lá, né? O funcionário tem que estar feliz, o meu fornecedor tem que estar feliz, a gente sempre tem que estar feliz, entendeu? A gente esgota todas as possibilidades de negociação, às vezes, para trocar um fornecedor antigo por um novo, que esteja oferecendo uma oportunidade melhor, ou trocar um funcionário antigo simplesmente porque ele andou aprontando alguma coisa, ou pisou na bola, ou fez alguma coisa. Não, vamos tentar corrigir o cara. É melhor a gente arrumar o que a gente tem aqui dentro do que buscar um novo e trazer um problema novo para dentro, né? Então, a gente tenta formar um padrão, né? E isso cria um comprometimento entre todo mundo, né? Depois que o cara deu a volta por cima e viu que ele estava errado e entrou no nosso jogo, ele se torna um eterno... ele tem uma eterna gratidão, entendeu? Porque ele mudou de vida. Normalmente, assim, a maioria dos meus funcionários ficam bastante tempo, né? Então, tu tem, acho que, colaboradores desde o início? Tenho com 22 anos, com 20 anos, com 18 anos. Imagina. Tem bastante gente. Num segmento onde a rotatividade, é muito grande, grande, justamente porque se trabalha sábado, domingo, feriado, né? Não é fácil, não é fácil mesmo. Não é qualquer um que encara isso, né? E a grande dificuldade... De manhã e de noite, né? De manhã e de noite. A grande dificuldade que o empresário tem é justamente lidar com as pessoas, né? Porque máquina do programa, ela trabalha, né? Exatamente. Agora, pessoas, um dia amanhece com o humor de um jeito, outro dia amanhece com o humor de outro jeito. É diferente apertar os botões de gente. Por isso que, né? a liderança, a capacidade de liderar, ela, segundo o Fórum de Davos, é responsável por 83% do sucesso de qualquer pessoa ou de qualquer empresa. Porque você pegar para treinar um time com o Cristiano Ronaldo,
o Messi, o Neymar, só os craques, qual o teu mérito se ganhar? Agora, se você pegar um time de perna de pau lá e fazer uma estratégia, colocar cada um num lugar onde que rende mais e dar um incentivo moral, botar um gás, uma motivação naquela equipe, aí tipo sim fazer aparece. o Galhardo assim, goleador do campeonato. Eu estava pensando numa coisa parecida quando vocês falaram antes sobre a pandemia, sobre estar preparado ou não e sobre aguentar essa passagem agora de transição, né, da pandemia. Na minha cabeça me lembrei assim, é muito fácil tu administrar uma empresa com bastante dinheiro, né? Agora, a habilidade se mostra quando tu tem que administrar uma empresa quando não está entrando dinheiro, né? Quando não tem dinheiro, quando não tem faturamento, né? E tu tem um monte de compromissos para administrar, né? Então, tanto funcionários te pedindo grana, pessoal em casa, nós passamos 3 meses e meio com um restaurante totalmente fechado, com 40 funcionários em casa, né? Então, o pessoal começou a apertar, não é a ajuda do governo que resolveu a vida deles, então um precisava de dinheiro para isso, outro precisava de dinheiro para aquilo, e tu tem que ir administrando, né? E faturamento zero, né? Então, tu administrar a engrenagem andando, bombando, como tu disse, é uma coisa. Agora, administrar isso parado, fechado, sem faturamento, é pior. É nessa hora é pior que tu precisa Aí, ter criatividade. É aí que mostra a importância de você estar preparado, né? Ah, com certeza. Porque o que acontece? Eu visito 4, 5 empresas, às vezes, num dia, para convidar os empresários para ir conhecer o Mastermind. Qual que são as desculpas? Eu não tenho tempo, ou é muito caro o investimento. O que acontece? Quando é que você vai se preparar? Se você é o motor que toca toda a engrenagem da tua empresa, não seria o óbvio você primeiro preparar, deixar aquele motor tinindo para depois tocar o resto? E às vezes as pessoas não se preparam, e quando vem a turbulência como veio agora, são pegas de calça curta, e aí não tem mais jeito, né? Hoje nunca se teve acesso a tanto conteúdo como esse ano. Muita coisa boa, mas tanta coisa ruim também. Sim. É que com a pandemia aí veio uma enxurrada de lives de tudo que é jeito, né? Mas a gente tem que peneirar um pouco. Uma coisa é assistir as lives do Zé Renato. Outra coisa é um monte de coisa que a gente vê por aí. Tem que filtrar, como tudo na vida da gente, né? Tu tem que filtrar. Se tu for querer abraçar tudo, não vai conseguir. Mas com a pandemia aumentou muito, né? Tu abre o teu Instagram ali pelas 6, 7 horas da noite, tem 15, 16 lives ali, né? Te chamando. Vai sair muita coisa boa disso aí. Mas continua tendo muita coisa boa. Mas até a tua capacidade de filtrar aumenta. Até isso. Claro. Né? Tudo tem um lado positivo, né? Tudo tem um lado positivo. Ô, Jair, vocês conseguiram manter quase todos os funcionários? Sim, a espinha dorsal, sim. Eu estava com 50 funcionários em março, né? E aí aqueles que estavam em contrato de experiência, ou eram muito novos na casa, ou não tinham assim uma necessidade tão grande, eu acabei tirando fora já na arrancada, né? Em torno de 20%, é isso? Foram... isso aí. 10 colaboradores. 20%. O resto está até hoje. O Zé falou em intolerância, né? Eu me recordo muito daquele momento em que nós tivemos uma quantidade muito grande de imigrantes, né? Agora, alguns poucos anos atrás, alguns que vieram com a Copa do Mundo que ficaram, outros que vieram na sequência, né? No Haiti muita gente veio. Eu tive funcionário. Então, tu foi uma dessas pessoas que senegalês, que abriu oportunidade para alguns colaboradores. Alguns deles eu vejo aí que seguiram. Eu não sei, Rodrigão, eu não tenho essa visão assim de racismo, entendeu? Para mim todo mundo é igual, entendeu? O cara veio lá, fez um teste e aprovou, ele vai trabalhar. Você não entrou num regime de cotas exatamente. Eu não me preocupei se o cara, eu não enxerguei um negro na minha frente, enxerguei um ser humano, igual os outros. Eu não tenho que isso, não falava entendeu? a tua língua? Eu tenho funcionário lá que é homossexual, tenho mulheres também, eu sei lá, para mim o que eles fazem, o que eles acham que eles devem fazer, o que é bom para eles, né? E para mim, o que importa é que são pessoas maravilhosas, funcionários espetaculares. Não me importa se ele é preto, se ele é branco, se ele é gay, se ele é lésbico, homossexual, o que ele é. São pessoas boas, honestas
E funcionários, assim, que eu tenho vários antigos lá, já ficando há muitos anos na casa já. Então, são pessoas maravilhosas. Tolerância é uma das 17 leis de Napoleão Hill. A capacidade de você tolerar, conviver com a diferença, né? Mesmo com o flamenguista, ele fala alguma coisa sobre o flamenguista. Mas as diferenças não estão só na cor, as diferenças estão na maneira das pessoas agirem e lidarem. Cada funcionário tem que tratar, às vezes, de uma maneira Mas é que vermelho e preto tá aqui, tá lá na goela depois daquele 5-0. Não, mas cara, mas assim, ó, eu sou colorado, minha mulher é gremista, meus filhos são tudo gremistas. Daí... Entendeu? Mas na Copa do Brasil não vai dar mais. Temos que se entender. Já era, né? Já era. Mas é bom não falar muito de futebol, né? Eu não sei, eu tô tranquilo, eu tô num momento assim. Tu não falou que nós ia conversar. Que momento. Ô Zé, teu Flamengo vai, hein? O que aconteceu com o Flamengo, né? O Jesus saiu, né? E... Só Jesus salva. Quase isso. Agora tá isso, né? Essa frase. Mas depois veio lá o Domenech, lá o francês, o espanhol, e não deu certo. Agora chegou o Rogério Ceni. Fora isso, muita lesão, né? Convocação, Covid, um ano completamente a falta da torcida no estádio também provoca algo diferente. Tá provocando. Mas isso aí todos os outros têm também. Não, mas provoca. Mas provoca. Era um 13º, um 14º jogador. A torcida do Flamengo é espetacular. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Rogério Ceni é um baita de um treinador, Sim. um baita de um líder. Sim. E se Se der tempo para ele trabalhar, derem tempo, ele vai. O problema é que no Flamengo ali é muita paixão, né? Qualquer clube de massa, mas o Flamengo é muita paixão. E tem que dar realmente tempo pro Rogério Ceni e as pessoas se recuperarem, os jogadores se recuperarem, né? O Flamengo tá assim, jogou contra o São Paulo agora que perdeu por 3-0, sem 7 titulares. 7 titulares. Ah, mas jogou fulano, Beltrano. É que o Flamengo tem um elenco muito bom, mas jogou sem 7 titulares. É muita coisa para um futebol, É muita coisa. Muito bem. A gente está hoje conversando com vários perfis diferentes aqui, mas eu acho que de certa forma a gente fala bastante sobre... Eu vi cada um de vocês fazendo coisas diferentes em 2020, né? O nosso grande ponto de interrogação é o que vem pela frente, né? Como vocês estão enxergando? A gente está tendo aí um aumento na quantidade de casos da Covid. A gente acabou de falar de um amigo querido perdido essa semana por essa doença nefasta, né? E evidentemente todos nós queremos a nossa vida normal. Tô louco para ver o jogo do Grêmio no estádio, Zé. Louco. O que vai Se o Grêmio ganhar o Brasileirão sem torcida, a gente até pode ficar mais uns 3 anos. Vai ficar na história. Tudo bem. Tá, mas tô morrendo de vontade. Mas a falta do público no estádio está muito. E quando voltar ao futebol normal, vai ser uma procura imensa para ir ver jogo de futebol. Vai acabar os ingressos rápido. O que tu está enxergando para o futuro? Exercício de futurologia, Zé, especialmente a gente falando em tolerância. Intolerância. Eu acho que com todos os problemas que ocorrem ainda na sociedade brasileira, a gente enxerga uma luz no fim do túnel, né? Eu sempre sou otimista com o futuro do Brasil. Eu sempre escutamos, seus pais escutaram, seus avós escutaram, eu escutei, meu pai escutou, que o Brasil faz um país do futuro. Eu acredito sim que o Brasil seja um país no futuro. Só que a gente precisa cada vez mais trabalhar os problemas que tem atualmente. Existiam muitos outros no passado que foram sanados ou diminuíram bastante. Existem os atuais que eu enxergo ainda a luz no fim do túnel, que a sociedade está começando a abrir o olho, só que tem muito ainda a se trabalhar, mas eu acredito sim, o Brasil é o país do futuro. A gente está com um empresário na mesa. Até o mundo do trabalho modificou, né? Com essa pandemia, muitos empresários enxergaram forma de negócios diferentes, muitos empresários resolveram modificar a sua linha de investimento e muitos deram certo. Então, acho que a pandemia, nesse ano, trouxe uma mudança em várias categorias, vários segmentos da nossa sociedade, também na área do comércio e nessa área do empresariado. Acho que muitos se reinventaram, se deram bem nessa pandemia. Que política pública afirmativa tu espera dos nossos novos governantes municipais? Porque, evidentemente, quando a gente fala em política pública, a gente imagina que o governo federal tem que ditar as regras, as leis ou as diretrizes. Acho que verdade, o governo federal tem uma obrigação também, só que o munícipe, na verdade,
a mola propulsora do país são os municípios, É onde né? a gente vive, né? Onde nós vivemos, né? E que tem uma carga tributária muito pesada, uma divisão de valor muito infeliz do governo federal, dando uma fatia menor para os municípios, que tem o papel agora de fazer a segurança do cidadão e tantos outros... Cada vez mais assume mais responsabilidades. Mais responsabilidades. Então, o gestor público, cada vez mais, tem mais responsabilidades e menos dinheiro. Porque, por uma série de fatores, faz com que pouco dinheiro para gerir cada vez mais responsabilidades. Mas eu sou muito otimista com o futuro do Brasil. O brasileiro é muito trabalhador, só que tem muitos vícios, muitos preconceitos que têm que ser retirados dessa sociedade para a gente alavancar cada vez mais. E é preciso que a gente fale sobre isso para que isso deixe de Políticas públicas de inclusão, passa pelo desenvolvimento social, passa pela segurança, passa pela saúde, passa muito pela educação, mais ainda pela educação, passa pela segurança, entendeu? Ah, mas o que segurança tem a ver? Segurança não é só construir presídios e colocar cada vez mais policiais, guardas municipais na rua. O gestor público ele tem que fazer política na área de educação para você tirar o menor da rua. Num contraturno escolar, para ser ter um futuro jovem, um futuro adulto, com possibilidade de mercado de trabalho. É isso que o gestor tem que fazer. Então, é um trabalho muito árduo do gestor público atual, com todas as mudanças, com a vinda da tecnologia que talvez mais avançada, também está nesse processo, todo esse processo que eu estou falando, está a tecnologia aí também. Entendeu? Está a tecnologia aí também. Como é que o gestor público, como é que na área da educação a gente vai colocar a tecnologia para auxiliar no ensino? Ensino à distância, entendeu? Gestores públicos, as professoras estão de cabelo em pé aí, estudando demais para fazer lives para os alunos, para conseguir ensinar no momento que ela não pode ter aquele contato. Então, olha, eu não quero ser gestor público atual não, porque não está fácil. Ô Jadir, o que tu enxerga assim, como para o futuro próximo, como coisas que seria importante que acontecessem ou que tu tens expectativa de que aconteçam para que a gente tenha uma vida melhor? Isso que o Zé está falando aí faz todo sentido, porque se você não tiver conhecimento do que você está fazendo, e a gente vê, principalmente nos municípios pequenos, onde a gente atua e conhece mais, as pessoas estão mais próximas, que muitas vezes, o gestor não está preparado para o tamanho do desafio. E aí, agora, se tu vai lá ver, tem 30 candidatos querendo ser prefeito, mas realmente quantos daqueles lá têm condições de fazer uma gestão de um município? Talvez poucos, ou talvez até nenhum. E muitas vezes as pessoas querem ocupar o posto, mas não querem pagar o ônus de se preparar para eles. Então, o nosso presidente do Mastermind no Brasil e nos 8 países de língua portuguesa, que é o Jamil Albuquerque, ele sempre fala para nós, nos nossos encontros, que a vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de jogar. Porque existe uma frase que eu gosto muito, que quem sua no treinamento não sangra na guerra, né? Então precisa se preparar. Se nós não nos prepararmos, se nós não prepararmos os nossos filhos para o Brasil do futuro, nós não conseguimos enxergar um horizonte lá na frente sem o conhecimento. Estamos caminhando para frente? Estamos a passos lentos, mas estamos. Cada um tem que fazer a sua parte, né, Rodrigo? Porque é como a história do beija-flor levando água lá para apagar o incêndio. Mas você não vai conseguir apagar o incêndio sozinho. Sozinho não vou, mas estou fazendo a minha parte. O nosso objetivo dentro do Mastermind é eleger, formar até 2030 1 milhão de líderes, empreendedores, socialmente responsáveis que enxerguem possibilidades aonde a maioria passa e não enxerga nada, né? Então, precisa treinar, precisa buscar conhecimento, porque fora disso não tem solução. O Covid bagunçou teu negócio em 2020? Nós ficamos, eu particularmente, fiquei 5 meses
com as portas fechadas, porque nós trabalhamos em sistema de turmas, né? Nossas turmas em torno presenciais, em torno de 25 pessoas cada turma, e eu parei a minha última sessão antes do Covid, foi dia 12 de março, e eu retomei em setembro. Então, a minha empresa... Vocês são consideradas escolas livres? Somos. A minha empresa, porque eu sou empresário, eu não sou funcionário claro. do Mastermind, ficou 5 meses com as portas fechadas. E o que a gente vê agora nessa retomada, eu já estou formando a segunda turma em Caxias, depois da retomada, aqui em Novo Hamburgo, na sexta-feira da semana que vem estou formando uma nova turma, e o que eu tenho visto assim é que as pessoas que sofreram esse balanço, essa sacudida, agora também estão buscando o desenvolvimento para poder, na próxima, não sofrer tanto, né? E ali nós entramos, porque nós temos uma metodologia que faz com que você olhe as coisas, né, antes de meter a cara, meter os peitos. Um dos livros mais vendidos, esse livro aqui é o primeiro livro de Napoleão Hill, o manuscrito original, mas o livro mais vendido de Napoleão Hill é Quem Pensa Enriquece, que é o livro mais vendido na área corporativa e o 9º livro mais vendido do mundo. Então, às vezes as pessoas dizem, mas como tu pensando vai enriquecer? Sem pensar aqui tu não vai enriquecer, né? Então você tem que planejar muito mais, usar muito mais essa parte do corpo aqui do que essa aqui, né? Porque essa aqui dá bastante dinheiro, essa aqui dá bastante trabalho, né? Então, na minha visão é isso, você tem que buscar não é uma apologia contra o trabalho, né? Vamos trabalhar melhor. Trabalhar melhor. Saber trabalhar, né? Saber trabalhar. Eu estou sempre dizendo para os meus gerentes lá, que eu tenho gerente de dia e gerente de noite, eu te pago para pensar e não para carregar cubo, para carregar bandeja. Exatamente. Alguém tem que fazer com que tudo aconteça. Alguém tem que pensar, né? Alguém tem que estar ali fazendo a estratégia. Aquilo é como um treinador. O treinador não ganha para pensar? Mastermind, então os gerentes lá. Já vamos negociar aí, né? O que a gente está falando no futebol é o jogador que corre errado, né? Vocês têm que saber correr certo no campo. No atalho, que fala muito de futebol, fulano foi no atalho. Joga sem bola, né? Jogar sem bola, correr certo, tá posicionado no lugar correto. Exatamente. É bem isso. Ô Jerry, o que tu conta pra nós assim do que tu enxerga para o futuro próximo? Hein? Dá pra ter uma esperança, um otimismo em relação a isso todo que a gente conversou hoje? Com certeza, otimismo sempre e agora cada vez mais, assim. Claro que num futuro a curto prazo eu tenho assim um pouco de receio quanto a uma nova paralisação. A gente está sabendo aí que os hospitais estão tudo lotados e a gente está sentindo assim que parece que agora tem mais gente perto da gente com Covid, né? Antes eu ficava sabendo de um, ficava sabendo de outro lá adiante, agora não. Agora tem um aqui, um ali, um ali, um ali. O cerco está fechado. Mas a impressão que a gente tem, e também as mostram as estatísticas, né? Que agora é os jovens que estão pegando, né? De 20 a 35, se eu não me engano, que eu escutei na notícia essa semana, né? E esse pessoal está pegando, está ficando na quarentena e voltando a trabalhar e tudo... Vida que segue, né? Não estou indo para o hospital, né? Então, a curto prazo, essa preocupação que não é tão grande assim, que eu acho que a gente vai superar. Tá? Mas a longo prazo, ou a médio prazo, eu tenho percebido que a gente ficou mais forte com a pandemia, entendeu? Porque me parece que... Eu vou te confessar que eu mesmo não conhecia o meu poder de resistência, entendeu? Eu se chegasse no começo do ano e dissesse, olha, tu vai ficar 3 meses e meio parado com os funcionários todos em casa e as contas correndo e o bicho pegando, eu disse, tô quebrado, pá. Entendeu? Tu ia dizer que o cara tava louco e que tu não ia passar por isso, não ia conseguir passar por isso. Eu tô cheio de compromissos, eu tô cheio de funcionários. Sim, porque a tua roda tá girando, né? E como é que meus funcionários vão sobreviver, né? E assim vai, né? E cara, a gente administrou e saiu muito bem, por sinal, né? Saímos muito bem, tá? Então, isso realmente foi assim uma Teve muita coisa que vocês precisaram fazer diferente? Não entendi. Teve muita coisa que vocês precisaram fazer diferente na retomada? Na retomada, não, mais os protocolos, né? E um custo bem mais alto também, né?
Tu que já frequenta lá, tu tá vendo, bota a luva, tira a luva. Tira a luva. Eu tenho... Eu morro de curiosidade. Quanto é que é uma luva daquelas? Eu tenho, Conta pra eu nós tenho, aí, eu só tenho nós. dia, mas não é o problema não é a luva, o problema é o funcionário que tá lá botando a luva e tirando a luva, né? Eu no final de semana eu chego a trabalhar com 8 funcionários só nas luvas. Claro. Quanto tu tem Nossa. no final do mês, né? Em dia de semana eu trabalho com 5, com o dia e a noite. Só tirando e botando luva. Quanto é que custa isso no final do mês? Eu Então, ainda acho E que o eu preço tenho- da luva a também que luva- inflacionou, né? E eu vou 3 ou 4 vezes no buffet, Zé. Próxima vez ele vai me dar, ó, toma 50 conto, vai almoçar. Vai, no vai, luva, vai, me enche o doutor. saco. Vai pra Tá me concorrência. inflacionando meu negócio aqui. não, mas Que é isso, o pessoal vai, se serve de novo, pega Mas a sobremesa mas depois Cara, e- cada vez que tu vai no buffet pra nós é uma alegria, porque tu tá gostando. Mas é porque tá bom. mas o cara, o Gé- o cara que se o cara de serve, marketing é bom, o cara né? que se serve, come e não vai mais. Ah, cara, não tô agradando. Ah, maravilha. Mas o Rodrigão só fala, o Rodrigão come pouco, só tem tamanho. Sim, são meus ossos que são largos, né? Zé? Não, mas é que ele aprendeu a comer com qualidade. Ah, isso é verdade, bom demais, bom demais. Gente, chegando ao final do programa de hoje, maravilhoso poder compartilhar histórias e ideias com vocês. Evidentemente, foi uma semana que a gente falou muito de política, né, Zé? Não tinha como ser diferente. A gente ainda está vivendo o período eleitoral. Nós vamos ter em seguida a diplomação dos nossos prefeitos e vereadores. Nós teremos a posse lá em 1º de janeiro. E tudo isso vocês vão ver aqui pela nossa Vale TV. Com alegria de ter parceiros como o GR, de ter sempre amigos como vocês que estão sempre conosco, trazendo um pouco da sua visão, emprestando um pouco da sua visão, refletindo o que é a nossa comunidade, que é a essência do que é a Vale TV, né? Felizes com esse grande processo das eleições cidadãs, muito felizes com Música a Domicílio, esse grande projeto que a Vale TV espetacular, encampou no Vale dos Sinos. Espetacular. Fizemos terça-feira em Gramado, acompanhamos a Feira do Calçado, né, 0 Grau, lá em Gramado, uma bela feira retomada, a presença do governador prestigiando a feira, um lindo evento, me senti plenamente seguro, com todos os protocolos. A cada 3 horas eu dava uma máscara nova para a gente usar, e por aí foi uma quantidade enorme de regras para que a gente pudesse ter segurança em trazer a informação para os nossos telespectadores. Coisas que vocês já viram ao longo da semana no nosso Vale News. Na próxima terça-feira, no programa Nosso Calçadas ESA, às 22 horas, a gente fala muito de como foi a feira, de como está o setor. Já que também no setor coreiro calçadista, a gente tem o problema da falta de insumos, né? A bagunça toda da Todos os matéria-prima. setores. O meu tá feia a coisa. É isso. Imagina a quantidade de gente comendo em casa. Estamos com né? muita dificuldade de gente. comprar carne, É principalmente. isso, é isso. E aí é PVC para o calçado, aí é o aço para quase toda a nossa indústria. Então, como fica isso? O presidente Haroldo Ferreira, presidente da Bicalçados, presidente executivo, conversou com a gente sobre isso também. Vamos trazer a fala de grande parte das pessoas que estiveram na feira, do governador, dessas pessoas todas que estão trabalhando no setor, mas com muita alegria. Já trouxe essa informação aqui. Calçados Ferricelli, um dos maiores fabricantes de calçado masculino do Brasil, nunca participou de uma feira onde vendeu tanto. Então a feira estava muito menor, com certeza, menos a metade do tamanho dela do ano passado, que foi a maior de todas. Muita gente visitando a feira, mas com redução também, porque tinha um limite. Mas quem foi para fazer negócios, para comprar. Eu trago o case da Ferricelli, poderia falar da Via Uno, da Usaflex, que venderam muito bem, da nossa Cata e Calçados, abraço para Emílio e para a família, né, a família Becker, que tiveram lá fazendo bons negócios também, né, no estande coletivo do Rio Grande do Sul. Então, uma bela feira, retomada também do setor do calçado. Oxalá a gente possa dar sequência, né? Ontem falamos em Reparasul, aqui, neste espaço, anteontem, na verdade, acontecendo a feira ontem e hoje aqui na nossa FENAC, também com todos os protocolos, uma feira híbrida, né? Ainda não com a pujança do ano passado, mas que ano que vem com certeza vai acontecer firme e forte. Zé Renato, que bom te ter com a gente. Muito obrigado pela presença. Como eu devo te dizer, parabéns pelo teu dia? O dia, como a gente fala isso? Não, parabéns. Parabéns pela força de continuar lutando por um mundo mais justo e mais humano, Zé Renato. Desde Gangazumba, passando por Zumbi, por Luiz Gama, André, os irmãos Rebouças, por tantas mulheres aí. O pessoal da Fundação Palmares aqui em Porto Alegre, sim. que levou o movimento do 20 de novembro para o Brasil, né? Sim, Saiu aqui em Porto saiu Alegre. de Porto Alegre, é verdade. Bem lembrado, foi de Muito Porto bom Alegre. de falar nisso. Só um Nós adendo. que temos quilombo aqui no Novo Hamburgo, né? Temos, E em temos Lomba senzala Grande. em Novo Hamburgo, né? Temos senzala lá no Casarão dos Friedrich. Sim, ainda estão preservadas as correntes lá no Casarão dos verdade, Friedrich. é verdade. Bento Bem lembrado, Gonçalves. bem lembrado, bem lembrado. Então não é um Bem problema lembrado. assim, de outro mundo, né? Acho que é. quase 20%, 18% da nossa população, 13% O quê? no Novo Hamburgo. Não me lembro do número. 15%, vamos falar em Se 15%. declaram, se autodeclaram negros ou pardos. Vamos falar em 15%. Zé Renato, teu ponto final.
Ponto final é você que gosta da temática de preconceito racial, tem um canal do YouTube, meu canal Zé Renato Oliveira, eu tenho vários vídeos falando da preconceito racial e a questão da saúde, a questão da religião. E vale a pena você acompanhar os vídeos. Tem vários pares que participaram comigo, o jornalista Manuel Soares, temos tantos outros. Eu posso falar para vocês aqui da área da religião também, a importância da região afro aqui no Brasil, essa sinergia das religiões aqui no Brasil. Então vale a pena no Zé Renato Oliveira e dizer que Dia da Consciência Negra são todos os dias. Dia de igualdade, de equidade, de união, de fraternidade, são todos os dias, já que nós somos todos seres humanos. Obrigado mesmo pelo espaço. Muito bem. Mastermind, ô Jadir, como é que a gente faz para ter mais informações sobre o Mastermind? Faz o jabá nesse momento aí. Jabá totalmente 0800, tá, gente? A gente está convidado aqui para bater papo com a gente. RS, que é o site do Mastermind aqui do Rio Grande do Sul. Lá você encontra todos os nossos instrutores, e inclusive eu, que sou aqui responsável pelo Vale dos Sinos. Também tem o nosso canal, que agora com a pandemia nós também partimos para o online. Eu tenho um canal no YouTube também, Jadir Oliveira Oficial, onde eu faço algumas séries de vídeos. Agora estou fazendo uma série de vídeos sobre o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E também entrando em contato comigo aqui, nós estamos agora em janeiro começando uma nova turma de Mastermind aqui em Novo Hamburgo. E venham conhecer, nós demos um cheiro do bife grátis lá para quem quiser conhecer, pode assistir. Pode assistir uma sessão gratuita do Mastermind e tirar suas próprias conclusões. O que eu digo para vocês é que a metodologia de Napoleão Hill é a metodologia que mais transformou vidas de empreendedores ao redor do mundo em todos os tempos. Então, não é eu que estou falando, quem está falando é a história, né? Nada atravessa um século se não tiver uma boa consistência. Obrigado pela oportunidade. Seja aí, sempre Rodrigo. muito bem-vindo. Deus abençoe aí o teu programa aí, que nós continuemos juntos aí, né? Sempre. Amém, amém. Jerry Brich Santos, diretor, todo-poderoso, né, Zé? O homem da lasanha de chocolate. Entre outras tantas coisas. Tu já foi depois do sushi? Já foi. Já tá velho o sushi foi, lá dentro. já tá. Eu vou sempre na pizza, mas agora recentemente com a equipe da Vale TV eu fui no sushi também, tá bom demais. A gente fica pensando assim, mas pizza e sushi pode ir. Quando ele disse assim, agora nós temos sushi, ele disse, hoje é lugar de comer pizza, é lugar para comer sushi. Experimenta. Pizza, sushi com refri. E tu viu a quantidade de pessoas que comem sushi? Fantástico. Não, mas é que assim, preconceito nosso, né? Pensar assim, puxa, mas um lugar que é tão bom no que faz, vai misturar, vai fazer por quê? E aí eu conversei com o professor da Fevale, meu Deus do céu, me fugiu o nome agora, consultor. O Bonho? Bonho, puxa vida, Daniel Bonho. E o Bonho me disse assim... Me deu assessoria no começo, né? Vai ver e me diz depois que tu não gostou. Vai ver e me diz que tu não gostou. Duvido que tu não goste. Parabéns, O Bonho deu a arrancada inicial. Nossa, parabéns. Sushi de qualidade inquestionável, assim, perfeito. Teu ponto final, Ger. Obrigado pelo carinho, pela presença, por estar sempre conosco. Em primeiro lugar, eu que agradeço mais uma vez estar participando de um programa teu, porque sempre é uma alegria, é um espetáculo. Eu fico muito feliz de estar aqui mesmo, porque realmente isso aqui já é um canhão, e vislumbrando assim um futuro mais a médio prazo, isso aqui vai ser uma TV muito bem conceituada, não a nível só regional, como eu tenho uma esperança de que daqui vai sair uma coisa muito grande. Bom, mas posso vender meu peixe? Por favor. Para quem não conhece ainda o Garfão. Tem alguém que não conhece, já? Tem. Ainda tem. E por incrível que pareça, às vezes a gente atende muita gente de Sapiranga, Dois Irmãos, Portão, Estância Velha, Canoas, vem gente de Porto Alegre, vem gente de todo que é lugar, e às vezes o santo de casa não faz tanto milagre, né? Então às vezes o pessoal sai daqui para ir longe comer. Imagina. E pagar mais caro e comer às vezes não tanta qualidade, né? Então para quem quer comer uma salada, a gente tem um baita de um buffet de salada. Nunca percebi isso. A gente tem um buffet de salada imenso, a gente tem um buffet de pratos quentes imenso, enorme. Né? Temos 16 tipos de carne, não dá para ficar citando aqui porque é muita coisa.
desde picanha, costelão, 12 horas, coraçãozinho, tudo que tem de bom, entrecô. Cara, é uma variedade imensa. Salmão no forno, filé de salmão no forno, filé de linguado, isso a gente tem todo dia, cara. Não é assim, um dia da semana, não. A gente tem todo dia essas coisas que eu estou citando. São 20 tipos de sobremesa, todos os dias. Né? Isso eu estou falando no meio-dia. À noite aí é o que tu falaste, né? Aí a gente tem o rodízio de pizza, o buffet de sushi e um buffet de pratos quentes. Né? Qual é a grande vantagem, Rodrigão, que a gente... Por que a gente consegue fazer tanta variedade no mesmo lugar? Porque a gente tem um volume de venda bom, entendeu? Num restaurante pequeno não consegue fazer tudo isso porque acaba dando muito desperdício, né? Perfeito. Tu precisa ter um volume de venda para conseguir servir tudo isso com qualidade, né? Mas agrada a todo mundo. E muitas vezes não é que tu vai misturar, que tu vai, eu vou comer pizza, vou comer buffet, Misturei. vou comer... muita gente mistura. Mas Mas o legal é o sushi, seguinte, vocês vão com o pessoal da Vale TV lá, vai 5, 6, 8 pessoas, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Eu não como sushi, mas come pizza, mas come buffet. Eu não como pizza, mas come sushi. Eu como os dois. Né? Tem gente que come tudo como e tem todos. gente que come... Às vezes um casal sai, mas eu quero ir numa pizzaria. A mulher, mas eu quero comer sushi. Onde é que nós vamos? Então vamos no Garfão que vai comer. Um come pizza, outro come sushi. Então tem todas as opções, né? E principalmente nos eventos, assim, os aniversários, confraternização de fim de ano, né? Isso é muito interessante, porque daí as pessoas, tu agrada a todo mundo, né? Mas o vô não come pizza e não come sushi. Mas o vô come bife, come arroz, come batata, massa yakisoba, batata sauté, lasanha. Tem pro vô, tem pra criança, tem pra todo mundo. Sushi e pizza, passei pela batata, servi batata. Alemão batata é bucha. Né? É isso aí. Já o nosso desafio agora, a próxima vez que a turma da Vale TV for, fazer o Dudu botar a mão no bolso dele, viu? Porque o Dudu foi 2 vezes, não botou a mão no bolso, a próxima vez é ele quem paga. Te vira, Dudu. É tudo contigo. Te vira. Senhores, obrigado demais pela News presença. O Dudu News está frequentando assiduamente também o Garfão. Tá fã também. Não tem como não, né? Obrigado a vocês, obrigado a essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência, agradecendo demais os nossos apoiadores Tecnolar, 30 anos, o que você precisa está na Tecnolar, Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda estará em evidência no SIC em Gramado em maio de 2021, Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte, acesse braumóveis.com.br, Central de Alarmes e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Uma boa pedida para o fim de semana aí, hein? Garfão. A gente fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.